Colonialismo e alienação, Frantz Fanon. Falar de Frantz Fanon é mergulhar no pensamento radical, incisivo e profundamente humano. A sua obra, captada principalmente em textos como Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Miseráveis da Terra, não só denuncia o colonialismo como um sistema de opressão econômica e política, mas também o desvenda como um fenômeno profundamente psicológico e existencial. Para Fanon, o colonialismo invade mentes, desfigura culturas e aliena identidades. Agora, o que significa essa alienação? Como funciona no contexto colonial? E o mais importante, o que Fanon propõe como saída para esta situação devastadora? Para Fanon, a alienação sob o colonialismo tem múltiplas camadas. Em primeiro lugar, a alienação cultural. O colonizador despoja este último da sua identidade, apresentando a sua própria cultura como a única legítima, civilizada e avançada. O colonizado, neste esquema, é levado a rejeitar a sua própria cultura, as suas tradições e até a sua língua, vendo-as como inferiores ou mesmo vergonhosas. Um exemplo claro que Fanon menciona é a linguagem. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele descreve como o colonizado se esforça para falar como colonizador, assimilando seus sotaques, vocabulário e formas de se expressar. Mas esta adoção é um ato de alienação, porque envolve rejeitar o seu próprio ser para se enquadrar num sistema que, ironicamente, nunca o aceitará plenamente. Vamos pensar sobre esta situação. Um jovem argelino sob domínio francês que cresce falando árabe em casa, mas ao entrar no sistema educacional é forçado a falar apenas francês. Com o tempo ele começa a associar o árabe ao atraso e à pobreza, enquanto o francês se torna um símbolo de sucesso e sofisticação. Este jovem pode ficar envergonhado da sua língua materna e, com ela, da sua própria identidade. Aqui surge outro aspecto fundamental da alienação, a internalização do opressor. Fanon explica que o colonizado passa a se ver através dos olhos do colonizador. Em vez de se perceber como um ser humano pleno, ele se percebe como outro, alguém incompleto, subalterno, quase uma caricatura da humanidade. Um conceito para compreender isso é o do olhar do mestre, que Fanon retira de Hegel e reformula no contexto colonial. Para o colonizado, o reconhecimento da sua existência vem através do colonizador, mas esse reconhecimento nunca é pleno ou digno. Em vez disso, o que ele recebe é desprezo, exotização ou, na melhor das hipóteses, condescendência. Isso cria um ciclo devastador. O colonizado, em busca de aceitação, tenta se adaptar ao modelo do colonizador, mas quanto mais o faz, mais perde a ligação com a sua própria identidade e cultura. É uma armadilha sem saída, porque o colonizador nunca o aceitará como igual. Que dilemas surgem aqui? Os colonizados podem construir a sua própria identidade dentro deste sistema? Ou está condenado a viver numa espécie de limbo existencial, rejeitando a sua origem mas nunca sendo plenamente aceite pelo mundo do colonizador? Fanon, que era psiquiatra, via essa alienação como uma verdadeira doença social. Em Os Condenados da Terra, ele descreve como o colonialismo fragmenta comunidades inteiras, semeando desconfiança, rivalidades e conflitos internos. Divide os colonizados entre aqueles que imitam o colonizador e aqueles que resistem, criando uma polarização que beneficia o sistema colonial. O colonialismo promoveu frequentemente certos grupos étnicos ou sociais em detrimento de outros, concedendo-lhes privilégios limitados para criar divisão. Isto não só alienou os grupos subordinados, mas também aqueles que receberam esses privilégios, porque os colocou numa posição precária. Eles não eram colonizadores nem podiam voltar a fazer parte integral da sua própria comunidade. Como você lida com essa alienação? Fanon não se detém na descrição do problema. Ele também propõe uma saída, embora esta seja tão radical quanto seu diagnóstico. Segundo ele, a única forma de superar a alienação colonial é através da luta revolucionária. Esta luta é um processo de reconstrução cultural, psicológica e política. Em Os Condenados da Terra, Fanon descreve a violência revolucionária como um ato necessário para que os colonizados recuperem seu senso de agência. Trata-se de reconstruir a própria identidade e libertar a mente dos colonizados das cadeias invisíveis que os prendem ao sistema colonial. Mas esta solução levanta questões incômodas. A violência é sempre justificável neste contexto. O que acontece depois da Revolução? Como evitamos que novas estruturas reproduzam a mesma dinâmica de opressão? O pensamento de Fanon teve enorme influência, especialmente nos movimentos anticoloniais e de libertação em África, Ásia e América Latina. No entanto, não ficou isento de críticas. Alguns questionaram a sua ênfase na violência, argumentando que esta pode levar a ciclos intermináveis de conflito. Outros salientaram que a sua análise, embora brilhante,
não oferece ferramentas suficientes para a reconstrução das sociedades pós-coloniais. Um dilema que surge aqui é como conciliar a necessidade de luta com a construção da paz e da estabilidade. Fanon parecia acreditar que a violência era um passo necessário, mas como evitar que ela se perpetue depois de o colonizador ter sido expulso? O pensamento de Fanon permanece relevante porque a dinâmica de alienação que ele descreveu não desapareceu. Embora o colonialismo tradicional tenha sido substituído em muitos lugares por sistemas pós-coloniais, a alienação cultural, econômica e psicológica persiste sob novas formas. Neocolonialismo, capitalismo global e hegemonia cultural ocidental. Como podemos enfrentar essas novas formas de alienação? É possível recuperar identidades culturais sem cair em nacionalismos excludentes? Como podem as comunidades pós-coloniais construir um futuro que honre o seu passado sem ficarem presas nele? Fanon desafia-nos a olhar para além das estruturas visíveis de opressão e a reconhecer as cadeias invisíveis que ainda prendem as sociedades a dinâmicas de dominação. O seu trabalho é um convite a imaginar um mundo verdadeiramente livre, onde culturas, identidades e indivíduos possam florescer sem medo de serem alienados ou dominados. E talvez, como sugeriu o próprio Fanon, o primeiro passo em direção a essa liberdade comece com uma questão incômoda mas essencial. Até que ponto somos nós próprios cúmplices da nossa própria alienação?